Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão. Antes de passar a palavra ao secretário da turma para o pregão dos processos, nós temos que tirar um processo de pauta, pedido do Ministério Público, que é o processo 21 da pauta física. Tem interesse de menores, o Ministério Público está pedindo vista. Qual que é? 21 da pauta. 21 da pauta. Só um minuto, doutor. É o RO 1893 de 2013. Recorrente o Anderson Bispo Fernandes, o espólio. E recorrido é M. Elias e outro. Está retirado de pauta, pedido do Ministério Público. Então a gente vai dar início ao pregão dos processos, iniciando pela pauta da sustentação oral dos processos físicos, da forma regimental. Eu já vou avisando que tem uma sustentação oral aqui do processo 23, de embargo de declaração, que não existe sustentação oral em embargo de declaração. O regimento interno não prevê, e a nossa turma já se posicionou no sentido de não admitir a sustentação oral em embargo de declaração. Então, esse 23 da pauta não vai ser apregoado. Pode começar, então. Pois não, doutor. Na pauta física, hoje nós temos duas publicações, uma ordinária e uma extraordinária. Nós iniciamos pela pauta ordinária, marcada para 9 horas, no processo número 18. O 18 da pauta é o RO 1381-2013. A relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Vitor Salino de Moura S. e a revisão da excelentíssima juíza doutora Ana Maria Espica Cavalcante. Recorrentes Milton Oliveira Lucas e Aperam Inox América do Sul, S.A., recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral pelo recorrente reclamante, Dr. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Com a palavra o Dr. Vitor. Conheço de ambos os recursos interpostos. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao apelo do reclamante para condenar a reclamada a pagar ao mesmo indenização por danos morais no valor de R$80 mil, pensão mensal vitalícia desde março de 12, no valor correspondente ao salário mensal do autor, que compreende ainda as repercussões em gratificações natalinas e de férias com respectivo terço, devendo ser observada a evolução prevista nos instrumentos coletivos da categoria, conforme informação a ser oferecida em fase de liquidação, correspondendo à última função do reclamante na empresa. Sobre os valores vencidos, incidem juros de mora à razão de 1% ao mês, contados do ajuizamento da demanda, e aplicado por prorata dia e correção monetária, na forma da súmula 381. A reclamada deverá constituir capital para garantir a obrigação da decisão, honorários arbitrados em primeiro grau, para efeito do parágrafo 3º do artigo 832, estamos especificando as parcelas de natureza onde há incidência de recolhimento previdenciário, ficando autorizado o desconto do imposto de renda e custas em reversão pela reclamada no importe de R$9 mil. É como voto. Palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente, luz julgadores, senhora representante do Ministério Público, servidores da Casa, nós pedimos que seja seguido o voto do ilustre relator. Há divergência? Eu estou de acordo. Eu fico vencido no montante do dano moral e reduziria. Então, estou de acordo. Decidido nos termos do voto do relator, vencido Dr. Paulo Maurício no montante da indenização por danos morais. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia. Bom dia. O seguinte, inscrição realizada na data de hoje, é o 2 da pauta, agravo de petição 493/2008. A relatoria, excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e revisão do excelentíssimo juiz, doutor Vitor Salino de Moura S. Agravante Marcelo Roque Ferreira. Agravados Gazeta Mercantil S.A. e outra, editora JB S.A., Docas Investimento e TIM Participações. Escrito para sustentação oral, doutor Luciano Abreu, pelo agravante reclamante.
Estou conhecendo. Excelência, esperando que fosse mais tarde. Obrigado. À vontade. Doutora, eu estou conhecendo e negando provimento, viu? Você está com a palavra. Excelência, muito obrigado. Excelentíssima senhora juíza presidente desta egregia turma, demais julgadores, representante do Ministério Público, um bom dia. Bom, excelência, o agravante vem sustentar essa tribuna alguns pontos relevantes e constantes do agravo de petição, principalmente pedindo que seja data máxima vênia ante o brilhantismo do voto, que o mesmo seja modificado, porque a agravante entende que a sucessão empresarial aqui salta aos olhos. A documentação colacionada às folhas 410 e 413, que é um fato relevante da incorporação do grupo JVCO, do grupo DOCAS, que incorporou a TIM Participações, que, por sua vez, já havia sido incorporada pelo grupo JB, a Gazeta Mercantil, que, de fato, é uma empresa altamente inidônea e insolvente. E, sendo ainda relevante também sustentar que é uma execução que vem se arrastando desde novembro de 2005, ou seja, 11 anos, a incorporação se deu, como se vê pelo documento que eu acabei de mencionar, no ano de 2009. E, nesse ponto, não obstante o fato da decisão agravada mencionar e tentar sustentar que a relação era meramente comercial, não veio aos autos, tanto pela agravada quanto pela decisão agravada de primeira instância, nenhum documento, nenhuma sustentação, nenhum alicerce que possa comprovar a existência de uma relação meramente comercial, mas sim a flagrante sucessão empresarial nos termos da exceção da OJ 411, a qual também a agravante se reporta insistentemente. Cumpre também ressaltar que esse documento ele não deixa nenhum resquício de dúvida quanto ao entrelaçamento empresarial entre o grupo JVCO, já mencionado aqui, que incorporou o grupo DOCAS no ano de 2009, e desde então não há nenhuma impugnação em contrária, é um processo que vem se arrastando desde 2005, que é agravante, nesse ano de 2016, conseguiu comprovar a decisão o despacho de primeira instância proferido pelo excelentíssimo senhor juiz, já deixou também claro essa existência, e a decisão de embargo de execução, data máxima vênia, não merece guarida, porque não há nenhum alicerce, nem jurídico, nem fático, que possa comprovar a existência de uma relação meramente comercial. O aludido documento também de 410, 413, que é um fato relevante, ele nos demonstra, sem nenhum obstáculo de dificuldade, que após a incorporação na Interlig pela TIM, o grupo de JVSO, que até hoje merece ressaltar, é integrante do grupo DOCAS, passou a ter o direito de indicar um representante para o Conselho de Administração da TIM. Aquele documento que foi 410 comprova fielmente isso. Ali está indicado. O grupo JVSO passou a ter o direito de indicar um representante do Conselho de Administração da TIM. A TIM Participações, juntamente com a Interlig, foi a empresa que incorporou o grupo DOCAS. Isso é incontrovérsia nos autos. A agravante, então, pede que seja dado provimento à sua grave de petição para declarar a existência de grupo, a existência do grupo econômico, né, entre a reclamada a Gazeta Mercantil, a editora JB, que já se encontra insolvente desde 2009, não sendo possível encontrar mais nenhum bens em nome dela, mas Bacenjude, o que dizer bens, né? Então, a agravante pede que seja modificado o voto, que o excelentíssimo doutor revisor, doutor Vitor Salino, observe com carinho essa citação oral. Justiça, senhor. Bom, eu estou mantendo a decisão, doutor, estou fundamentando aqui passo a passo. Está se pretendendo o reconhecimento do grupo econômico de várias empresas, inclusive da TIM Participações S.A., e que foi decidido pela inexistência desse grupo econômico, e eu estou negando provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau, e estou mantendo meu voto, indaga-se a divergência. Com imenso respeito pela sustentação, eu acompanho Vossa Excelência. De acordo. Então fica decidido por unanimidade. Obrigado, excelência.
Seguinte ao 8 da pauta, o RO 20/2015, a relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque, e a revisão, excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Votorantim Cimentos S.A. e Ministério Público do Trabalho são os recorrentes, recorridos os mesmos e Alair Maria da Silva de Almeida. Escrito para sustentação oral pelo Ministério Público do Trabalho, doutora Júnior Castelar Salvagem. Palavra, doutor Alexandre. Eu conheço os recursos ordinários interpostos, rejeito as preliminares arguídas, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público do Trabalho para majorar a multa diária pelo descumprimento das obrigações de fazer ao importe de R$3.000 e majorar o valor da indenização por danos morais coletivos para R$300.000, acrescendo custas pela reclamada. Eu voto, presidente. A procuradora vai querer fazer a observação? Com palavra. Senhora presidente, excelentíssimo relator, demais julgadores, ilustres advogados, servidores, o voto de Sua Excelência atende em parte à pretensão do Ministério Público e neste ponto eu espero que seja acompanhado pelos demais julgadores. Eu farei apenas um destaque na sustentação oral, me reportando a todos os demais aspectos que foram aventados em nosso recurso, mas eu peço vênia apenas para insistir na questão do provimento, da procedência da ação, naqueles 3 aspectos em que houve um indeferimento em primeiro grau, por entender a excelentíssima magistrada de primeira instância que as irregularidades estariam já sanadas. Então, em relação a essas 3 obrigações que foram julgadas improcedentes, o Ministério Público insiste respeitosamente no pedido de provimento, por entender que aqui, por se tratar de uma ação civil pública com pedido de tutela inibitória, ainda que essas obrigações estivessem de fato regularizadas, a pretensão não ficaria obstada, uma vez que nessa natureza específica da tutela inibitória, o que se busca, além de cessar a irregularidade, é prevenir a repetição do ilícito. Então, já que se busca a prevenção da repetição futura para novos empregados, inclusive, contratados, então não haveria, a nosso ver, esse impedimento na procedência da pretensão. Não fora isso, com todo respeito, também a prova dos autos indica que, no tocante a essas obrigações, não houve o efetivo cumprimento. Apenas uma roupagem, digamos assim, de cumprimento. Então, a título de exemplo, o programa de prevenção de riscos, o PCA também, que é o auditivo, de controle auditivo, ele foi elaborado pela empresa, mas não há prova de ter sido implementado. Então, com todo respeito, o Ministério Público entende que, além dessas obrigações não terem sido efetivamente demonstradas, o cumprimento dessas obrigações não ter sido efetivamente demonstrado, mas ainda que estivessem comprovados, que ainda que tivesse havido a regularização, isso não impediria a procedência da ação civil pública por se tratar de pedido de tutela inibitória. Então, com todo respeito, pedindo vênia, renovando a vênia, Vossas Excelências, o Ministério Público insiste em que seja elastecido o provimento do seu recurso, esperando que a questão possa ser reapreciada pelo excelentíssimo relator ou pelos demais julgadores. É nesse sentido, Excelência. Quer deixar algum esclarecimento? Presidente, os pontos em que o Ministério Público insiste no provimento do recurso são avaliados e analisados no voto, tudo com base numa prova pericial que concluiu que, efetivamente, nesses 3 itens, a empresa cumpriu as disposições então eu mantenho a minha proposta de voto, faço uma análise de item por item, as questões que o Ministério Público ressaltou no recurso dizem respeito a itens da perícia mencionados em na análise de outros itens nos quais já foi dado provimento. Então, eu mantenho a minha proposta, presidente. Eu, como revisora também, estou acompanhando o voto do relator. E é o terceiro votante, doutora Ana? O doutor Vitor. O terceiro votante eu também estou acompanhando. Também acompanha, e assim se decide. Ok.
Passamos à pauta física extraordinária, publicado para início às 9h05. Vamos ter que sair do sistema aqui e entrar novamente. Secretário. Extraordinário. Olha aí os demais para mim. Tem outra coisa aqui. Não entrou. No extraordinário. Tem coisa minha ou... Coisa minha aí? Ele não tinha aberto. Tem 3 assim. Pela tua, né? Não tem divergência, não. O processo que a sustentação oral na tela é o RO 77/2015. Vamos voltar para a ordinária? Extraordinário. Ainda, né? É, físico, extraordinário. É o primeiro processo aí dessa listagem, é o RO 77/2015. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e revisão do excelentíssimo juiz, doutor Vitor Salino de Moura Essa, recorrente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais. Recorrida, Luciana Milhomens Oliveira. Escrito para sustentação oral, doutor Dante Maia Silva, pelo Conselho Recorrente. A conclusão, conheço do recurso, rejeita preliminar e no mérito do provimento para excluir a condenação de pagamento das verbas decisórias especificadas na origem, bem como a obrigação de entrega de termo de rescisão de contrato de trabalho, guia, seguro-desemprego, julgando procedentes todos os pedidos constantes na inicial. Determina a liberação da quantia objeto do depósito recursal. A RE poderá requerer junto à diretoria da Secretaria de Coordenação Financeira deste egrégio regional a devolução das custas processuais nos termos da instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, número 2/2009, vertido os ônus da sucumbência, custos no importe de R$ 1.413,64, calculados sobre o valor atribuído à causa de R$ 70.682,27, a cargo da reclamante isenta. O senhor é do reclamado? Do reclamado, Conselho de Arquitetura. Reclamado, então o senhor dispensa? Dispenso. Não tem divergência, né? Não. Então assim se decide. Obrigado, senhor. Seguinte ao 7 da pauta extraordinária, o RO 1456/2014, relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e revisão do excelentíssimo juiz, doutor Vitor Salino de Moura Essa, recorrente Márcio Bispo do Nascimento, recorrido Itaú Unibanco S.A., escrito para sustentação oral, doutora Thaís Cardoso Santos, pelo banco recorrido. Conheço do recurso no mérito do olho parcial provimento para conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita. A senhora está pelo reclamante? Pelo reclamado. Pelo banco. Reclamado. Quer fazer a sustentação? No caso de eventual divergência? De acordo. Decidido por unanimidade. Seguinte ao 10 da pauta, um agravo de petição 1959/2014, relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, revisão do excelentíssimo juiz, doutor Vitor Salino de Moura Essa, agravante Edneide Souza Reis e agravado Ricardo José Sandoval Garcia e JK Serviço de Administração Limitado. Escrito para sustentação oral, doutor Henrique Gonçalves Mendonça. Doutor Henrique está sustentando pelo agravado Ricardo José Sandoval. Okay. Conheço do agravo interposto no mérito do provimento ao agravo para reformar a decisão dos presentes embargos do terceiro, mantendo a decisão do juízo de origem da ação principal, que reconheceu a ocorrência de fraude e execução, determinando a averbação da anulação das alienações realizadas pelo executável José Urque,
Expedição de mandado de penhora e avaliação do bem imóvel em disputa. Custos de R$ 44,26 pelo agravado. O senhor está pelo... Estou pelo agravado. Pelo agravado. Com a palavra, doutor. Bom dia, excelentíssima senhora doutora desembargadora relatora, na pessoa de quem cumprimento os demais julgadores, os demais integrantes desta colenda 10ª turma, senhores serventuários, demais colegas aqui presentes. Eu, de início, ressalto que o caso é relativamente simples e que, em razão disso, eu serei breve em minhas colocações. Bom, trata-se de embargo de terceiro, oposto pelo agravado em face da agravante, em virtude de constrição de um imóvel rural de propriedade do agravado. Bom, o agravado adquiriu, em 30/3/2010, uma gleba rural, localizada na comarca cidade de Planaltina, Goiás. O agravado, essa propriedade rural era de propriedade de Marden Marcos Pereira de Souza, e na ocasião da compra, o agravado cumpriu com todas as exigências da lei. Na ocasião da compra, o agravado solicitou todas as certidões negativas em nome do vendedor, inclusive de débitos trabalhistas, e não foi só na comarca de localização do imóvel rural. Ele solicitou essas certidões na comarca de localização do imóvel rural e também na comarca onde reside o vendedor. Então, o agravado se cercou de todas as cautelas exigidas pela lei. O imóvel, nessas certidões não constava nenhuma constrição, nenhum bloqueio, nenhuma penhora, nenhuma verbação, seja de ação trabalhista, seja de outros créditos, nada. Ou seja, o imóvel estava livre para ser comprado. E mais, o agravado solicitou também uma certidão atualizada do imóvel no momento da compra. E nessa certidão não constava nenhuma verbação de registro, seja de penhora, de ação trabalhista, enfim, o imóvel estava livre para ser comprado. Bom, para melhor entender os fatos, o reclamado da ação trabalhista vendeu um imóvel, essa gleba rural, para o comprador Marden Marcos Pereira de Souza. Esse comprador, decorrido mais de um ano, vendeu para o agravado esse imóvel. O agravado se cercou de todas as cautelas exigidas pela lei e comprou esse imóvel sem conhecimento, sem conhecer as partes dessa reclamação trabalhista que tramita, ressaltas, em Belo Horizonte. Bom, o agravado, ele reside em Tuverava, interior de São Paulo. Não tinha como ele ter conhecimento de uma ação que tramitava em Belo Horizonte. Ainda assim, porque o imóvel está localizado em Goiás, em Planaltina. O reclamado, pelo que se constou dos autos, o reclamado reside em São Paulo, capital, a reclamante em Belo Horizonte, capital mineira, e o agravado reside em Tuverava, interior de São Paulo. No momento dessa compra, ele se cercou de todas as exigências legais. O imóvel estava liberado pela compra e ele comprou de boa fé. Ele, investido na condição de boa fé, comprou o imóvel. Bom, é importante ressaltar aqui que a lei não exige que o comprador faça uma pesquisa em todas as federações do Brasil. Mesmo porque, se assim fosse, seria impossível viabilizar qualquer negócio. Então, pela segurança jurídica, a lei não exige que se faça essa pesquisa em toda a Federação Nacional
E o agravado fez essa pesquisa. Ele fez na comarca da propriedade, da localização da propriedade em Planaltina, Goiás, e na comarca da residência do vendedor. E não constava absolutamente nenhuma pendência, nenhuma constrição no imóvel. Então, é importante ressaltar aqui que o agravado estava absolutamente investido da condição de boa-fé. E a boa-fé, no caso, ela é presumida, ao contrário da má-fé, que tem que ser provada. E nos autos não consta nenhum documento que possa contrariar a boa-fé do agravado. De fato, absolutamente nenhuma prova nos autos, não há nenhuma prova nos autos que pode elidir a boa-fé do agravado. De modo que em razão disso, inclusive, foi editada a súmula 375 do STJ, que, abre aspas, que peço vênia para citá-la, abre aspas, súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora, do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No caso, o agravado, ele é comprador de boa-fé e não existe nos autos nenhuma prova de que ele comprou com o intuito de fraudar uma execução trabalhista, mesmo porque a ação trabalhista tramita em Belo Horizonte, o imóvel comprado está localizado em Planaltina, Goiás, em nome do vendedor, bem como na matrícula do imóvel, não constava nenhuma averbação, constrição, e o agravado de boa-fé reside na cidade de Tuverava, interior de São Paulo. Bom, e nesse sentido também já se posicionou esse egrégio Tribunal Regional da Terceira Região, também o Colendo Tribunal Superior de Trabalho e o próprio o STJ, que editou essa súmula 375. Portanto, eu reitero aqui que o agravado comprou esse imóvel de boa-fé, se cercou de todas as cautelas exigidas pela lei, de modo que eu peço que seja mantida a respeitável e acertada sentença que julgou procedente os embargos de terceiro oposto pelo agravado, que, data máxima vênia, está investido de boa-fé e fez um negócio dentro das cautelas legais. Obrigado, senhores. Eu sou a relatora desse processo e realmente essa questão me preocupa bastante. E ao longo da minha carreira eu vim flexibilizando o meu entendimento a respeito disso, até mesmo em face da segurança jurídica que deve nortear esses negócios jurídicos, essas relações comerciais, né? Mas a gente examina caso a caso. Ao tempo da alienação, nesses autos, já havia uma ação trabalhista tramitando. Então, a emenda do meu voto está abarcando bem, sintetizando bem a questão atual, a questão presente nos autos, no sentido de que a alienação de bem imóvel após o ajuizamento de ação trabalhista, mesmo no caso adquirente de boa-fé, configura fraude à execução à luz do disposto no artigo 593, inciso 2 do CPC, dadas as circunstâncias do caso concreto. Então, vou, lamentando, manter o meu voto e indago se há divergência. E assim se decide. Obrigado. É uma situação que envolve um terrível risco de negócio, né? Para todo mundo que compra, né? Entrar efetivamente tranquilo. Você se cerca de todas as cautelas e pode se surpreender. O único jeito de se prevenir isso é o dia que vier uma unificação cartorária, né? Que você puder tirar eletronicamente uma guia que congregue o Brasil inteiro. Mas ainda assim,
tiver uma dívida no exterior para ser executada no Brasil, lá vai você correr esse risco, né? Então fica dentro de uma margem. Porque às vezes metemos ao comprar ou vender um imóvel. Às vezes não há a fraude de execução de quem compra, mas há de quem vende, né? Não é? Não necessariamente conduz, né? Então, fica decidido por unanimidade. Encerramos a sustentação oral pauta física, ordinário e extraordinário. Passamos à sustentação oral no PJE, com preferência regimental, para a advogada inscrita de Varginha. Qual que é, Guilherme? Varginha, é na sala da excelentíssima juíza relatora, doutora Ana Maria Espica Cavalcante. Ao processo número 26 da pauta, o RO 11.186.18/2015. Recorrente Alda Celeste de Oliveira Ribeiro Cruz e recorrido CSI Indústria Eletrônica Limitada. Varginha, bom dia. Bom dia. Doutora Ana Carolina Petit Cunha? Sim? Sim. Ok, inscrita pela recorrente reclamante Alda Celeste. Passa a palavra à presidência da turma. Eu vou dar a palavra à relatora para a conclusão. Tem que fechar tudo e começar de novo, essa novela. Bom dia. Conclusão do voto. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito, nego-lhe provimento. Tem mais. Tem que zona. Com a palavra, doutora. Bom dia. Eméritos julgadores, egrégia turma. Eu vou dar prosseguimento agora na... Está ouvindo, doutora? Interrompeu por alguns segundos. Pois não. Mas agora está tudo bem. Pode continuar, doutora. Vossa Excelência, eu gostaria de saber o voto dos demais julgadores. Sim. Estou de acordo. Eu também estou de acordo. Foi decidido por unanimidade, doutora. Tudo bem, eu vou dar prosseguimento à sustentação oral, então. Já decidiu, doutor. Doutor, agora já está decidido, né? Mas se a senhora quiser, pode fazer. Acho que cortou na hora e eu não entendi. Pode. Na verdade, a conclusão é no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, negar-lhe provimento. Eu vou ler? Tá bom, Excelência, eu vou prosseguir, então. Pode falar, doutor. Bom dia, eméritos julgadores, egrégia turma. A reclamante, ora recorrente, reitera o exposto nas suas razões de recurso, haja visto o nítido cerceamento de defesa, vez que não lhe foi dada a oportunidade de se desincumprir do ônus probatório que lhe incumbia, vez que este seria o deslinde principal da ação, conforme se verifica nos protestos registrados em ata. O indeferimento da oitiva de testemunha da recorrente causou-lhe imenso prejuízo, já que não conseguiu provar os fatos sem a referida testemunha. Tanto é, Vossa Excelência, que os artigos 794 e 795, ambos da CLT, tratam justamente dos casos de nulidade processual, como se verifica no caso Intelo, tendo em vista que houve imenso prejuízo à recorrente, o indeferimento da testemunha em questão, sendo este afronta literal ao dispositivo do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Caso não seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, eu passo a sustentar quanto ao desvio de função. Primeiramente, eméritos julgadores, verifica-se a nítida contradição do juízo de primeiro grau, data vênia a sua respeitável sentença, uma vez que ora menciona que é pressuposto necessário ao reconhecimento do desvio que a empresa possua quadro de carreira e plano de cargos e salários. E ora, em vários pontos da respeitável sentença, nega não ser necessária a existência, aduzindo que a jurisprudência vem evoluindo, não mais sendo necessário tal requisito para a caracterização. Prosseguindo, tem-se que a recorrente, como mencionado nas razões recursais,
jamais chegou a exercer a função para a qual foi devidamente contratada, ficando sempre à mercê da reclamada. Tanto que nos e-mails que foram acostados, pode-se notar que a função desempenhada não era a mesma para a qual foi contratada. Porém, ela não pôde fazer tal prova, uma vez que lhe foi tolhido o direito de exercer a prova oral e via de consequência de comprovados fatos alegados. Vejam, Vossas Excelências, que em caso semelhante, restou decidido diversamente contrário, nos autos em trâmite na primeira vara deste mesmo juízo, inclusive juntado aos autos na data de ontem. A sentença demonstra a habitual prática da reclamada em contratar empregados para realizar função diversa daquela para que for admitido. Ação essa que foi julgada procedente no que tange ao desvio de função, onde restou devidamente comprovado que o autor daqueles autos e a própria testemunha se efetivavam em outras funções para as quais não foram contratados, conforme a ata também juntada na data de ontem. Por essas razões, excelsos julgadores, vem a presença dos mesmos requerer que seja dado provimento ao recurso ordinário, reformando a decisão de primeiro grau, para que seja reconhecido o desvio de função, ou caso assim não entendam, que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para oitiva de testemunhas. Bom dia, e eu encerro por aqui. Bom dia. A relatora quer prestar um esclarecimento? Eu gostaria, sim, na questão do cerceamento de defesa, para ficar mais claro, eu vou ler aqui a parte do voto, que não é muito grande, para a doutora entender o posicionamento. Na audiência de instrução, o julgador de origem deferiu a realização de prova testemunhal pela demandante, por meio do qual a autora pretendia, aspas, tratar de questão relativa ao alegado desvio de função. O objetivo da prova era só esse. Naquela oportunidade, o juiz fez constar em ato os motivos do indeferimento, que seriam declinados por ocasião da prolação da sentença. Conforme veremos em tópico próprio, esta relatora manteve a decisão que indeferiu o pedido de pagamento de diferenças salariais pelo desvio funcional, ao constatar a incontrovérsia quanto à manutenção por todo o contrato das funções atribuídas à reclamante desde a sua contratação, o que afasta o pleito de diferenças salariais sob tal título. Então, considerando que a prova oral pretendida não alteraria essa conclusão, conclui-se que a prova perseguida era realmente desnecessária, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. As funções sempre foram as mesmas, então não há que se cogitar de desvio funcional. É isso. Eu mantenho o meu voto, doutor Vitor. Da mesma forma, fica decidido por unanimidade nos termos do voto da relatora. Bom dia, doutora. Vossa Excelência. Bom dia. Ok. Encerrada a sustentação à distância, passamos a sustentação oral na sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. O primeiro é o processo 19 da pauta, o RO 11.145-49.2015. Recorrente BH Colchões e Espumas Limitado, recorrido Lucas Renault Lima. Inscritos para sustentação oral, Dr. Odilon Pérez de Arruda, pelo reclamante recorrido, e Dr. Davidson Azalim, pela reclamada. Recorrente. 19, 11.145. Reclamante. Recorrente BH Colchões. Recorrente primeiro. Bom, a conclusão do meu voto é no sentido de conhecer do recurso e no mérito dar parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$30 mil. Reduz o valor de condenação para 40 mil, com custos pela rede 800. A devolução de custos poderá ser providenciada pela Diretoria de Secretaria de Assuntos Orçamentários, na forma da Instrução Normativa 2/2009.
fazer a sustentação dele. Excelência, eu questiono se o doutor é o reclamante para que eu possa sustentar depois. O senhor é advogado do reclamante? O senhor vai sustentar? Doutor Odilon. O senhor vai só assistir? Parabéns pela elegância. Obrigado, excelência. Excelentíssima senhora desembargadora presidente e também relatora, excelentíssimos senhores desembargadores julgadores dessa colenda turma, excelentíssima senhora procuradora do trabalho, senhores servidores, advogados, excelência, quanto a este caso, eu gostaria aqui de destacar, primeiramente, 3 fatores analisados pela sentença. Um é de que o reclamante sabia da indicação cirúrgica, presumindo que ele teria avisado a empresa. Percebe-se dos autos em toda a instrução, excelências, que não houve em qualquer momento, e é admitido pelo reclamante, que ele não impugnou qualquer documento apresentado pela empresa. Ou seja, o atestado de saúde demissional, o atestado demissional elaborado pelo médico do SESI não foi impugnado em qualquer momento, ou seja, ele é válido. Outro ponto, excelência, que tem que se considerar neste caso é que o autor, ele diz na inicial dele que fez uma consulta médica ficando constatada a suspeita de insuficiência coronária. Olha, ficando constatada a suspeita. Ele não tinha a ciência definitiva e a suspeita não pode se dizer que tem, é diferente. Suspeita é uma coisa que se acha que tem e não em definitivo. E outra coisa, ele foi dispensado em 30/7 mediante aviso prévio indenizado. A alegação dele é que de dia 31/7 de 2015 ele se submeteu a uma junta de comissão de controle de exames médicos do SUS, onde teria sido constatada a existência de doença arterial coronária grave. Mas somente por esse fato percebe que seria impossível a empresa estar pré-avisada da doença, já que esta supostamente foi constatada após a demissão do autor. Em nenhum momento dessa suspeita a empresa foi comunicada. E outro ponto que deve se destacar, o documento do ID 38A48F, dessa suspeita de julho, sequer está assinado por um médico. Ora, como é que eu vou dizer quem é que fez essa conclusão, se não está assinado por um médico? A data realmente é aquela? Ou seja, quem assina o documento teria que ter assinado o documento para dizer que, ora, realmente há essa suspeita. Aí sim poderia se dizer, talvez, né, que a empresa estaria ciente. Mas não existe isso nos autos. É a mesma coisa, né, que um engenheiro foi emitir uma RT, tem que ter a assinatura dele. Quem é que fez? Foi fulano de tal. Ou seja, não existe isso no processo. Ou seja, não há a constatação aqui de quando ele ainda estava empregado, a empresa teve ciência disso. Não tem qualquer documento nos autos. Principalmente pela ausência de assinatura médica. O documento não é válido. O documento, para ser válido, ele tem que ser assinado por alguém que concluiu, fez aquela conclusão. Outro ponto é quanto ao vício do exame demissional. Ora, o documento do exame demissional dele foi feito por um médico do trabalho do SESI, que é a instituição reconhecida pela idoneidade no setor de trabalho dele, né? Então, ou seja, não há o que se falar em qualquer argumentação nesse sentido, até porque também não há impugnação, né? Outro fundamento, excelência, seria a incapacidade do autor, que não reintegrou os seus quadros, né? A gente pode dizer aqui que, dentre outros documentos colacionados nos autos, o ID 38A48.3F indicam a realização de cirurgia somente em 20/8/2015, ou seja, após a realização do exame demissional, quando ele estava apto. Qual é a indicação de presunção que se pode levar que, quando ele foi demitido, havia essa suspeita e que ele tinha que fazer
havia esse problema e que ele tinha que se submeter a essa cirurgia. Não existe essa prova nos autos, não restou provado isso. E em síntese, o exame relacionado em 4/8, não impugnado por autor, não havia qualquer elemento que indicasse a incapacidade funcional. Então, Excelência, nesse sentido, a empresa, embora o voto de Vossa Excelência, né, tenha reduzido a condenação, né, a empresa requer, né, que não houve qualquer prova que a empresa tenha tratado o empregado de forma desumana, né, que sabia dos fatos narrados na inicial, né, e requer, né, nesse sentido, que seja reduzido a condenação ainda mais, né, ou melhor, seja extirpada a condenação de danos morais, né, e que, se não for, né, seja reduzido ainda mais, porque entende que a condenação nesse valor é como se fosse de um acidente de trabalho, que não pode ser considerado, né. Outro ponto que destacamos no nosso recurso é que a indenização fixada em R$10.000 referente a plano de saúde não é deferida nos termos, né, da argumentação jurídica do juiz de primeiro grau, não é o que foi pedido na inicial. Porque o empregado diz na inicial dele que a empresa não forneceu o plano de saúde para ele desde o começo do contrato de trabalho. E não requer indenização, né, porque ele tinha uma doença e foi demitido e a empresa não concedeu o plano de saúde. Ou seja, o julgamento, né, não respeitou com toda vênia, né, com todo respeito, né, o artigo 141, que diz que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. Então, nesses termos, Excelência, requer que seja também extirpado da condenação os R$10.000, né? Respeito o voto de Vossa Excelência e requer que os demais desembargadores não acompanhem com todo respeito, né? Reduzindo aqui ainda mais, né? Extirpando a condenação dos danos morais, né? Pela ausência de comprovação no sentido sustentado, e que, se não for assim, reduzam ainda mais a indenização proposta e que seja extirpado a indenização de R$10.000 referente ao plano de saúde. Muito obrigado, Excelências. Bom, o caso aqui é de indenização por danos morais, porque houve uma dispensa discriminatória. O reclamante, logo depois de dispensado, se submeteu a uma cirurgia do coração, cirurgia grave, pesada, ficou 27 dias internado. E os argumentos da reclamada, no sentido que o atestado não estava assinado pelo médico, essas coisas, não isenta a reclamada do reconhecimento de que ela tinha ciência, até porque era uma situação grave do reclamante, a empresa não é tão grande assim, para se entender que ela não estava ciente do que estava acontecendo. Então, a sentença fixou o valor por danos morais de 66.000, estou reduzindo para 30.000, considerando a situação, o tamanho da empresa, né, empresa de médio para pequeno porte, e também com relação à indenização por danos morais em face do plano de saúde. Tem um documento nos autos que comprova a inclusão do reclamante e da esposa dele no plano de saúde, e que o fato de ter sido dispensado é que obstou o reclamante de usar esse plano de saúde num momento que ele mais precisava. Então, o juiz lá fixou também uma indenização por danos morais em R$10.000. Esse pedido está na inicial e nesse ponto eu estou mantendo o valor de R$10.000. Então, eu mantenho o meu voto, pedindo vênia à sustentação oral e indago se há divergência. Não, senhora. Não, acho até modesta a indenização, mas acompanho. Porque a empresa não é tão grande, né? Sociedade limitada. Então, eu
Fica decidido por unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigado, excelências. Bom dia. Bom dia. Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucília da Ajuda Lira de Almeida, inscrição oral no processo número 29 da pauta, ao RO 11874-04.2014. Doutora Camila Januzzi Naves Vilela, pela primeira recorrente escrita. Processo 11874. Recorrente Lucas Messias Rodrigues e série Serviços Técnicos e Industriais Limitado. Recorridos os mesmos. Pelo recorrente reclamante, doutor? Não. Reclamado. Ok. Bom, eu conheço dos recursos e no mérito, né, provimento ao do reclamante. Ao recurso da reclamada, dou provimento para excluir da condenação o pagamento do aviso prévio indenizado com reflexos em 13º, férias mais 1/3 e em FGTS mais 40%. Inverto os ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com o pagamento das custas processuais no importe de R$ 600, calculado sobre o valor atribuído à causa de R$ 30 mil, isento na forma da lei. A reclamada poderá pleitear a devolução das custas pagas na forma da instrução normativa número 2/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional, que prevê a restituição. Esse é o meu voto. E a senhora está pela reclamada, né, Isso. doutora? Mas parece que há uma divergência aqui, né? Eu acompanho Vossa A Excelência. doutora Ana tem uma divergência, mas ela vai ficar vencida, então a senhora dispensa a sustentação. Obrigada, bom dia. Decidido o voto vencido da doutora Ana. Deixa eu lançar aqui. Não estava gravado, não? Ah, esse vídeo vai ter que corrigir. Não estava gravado. Sala da Relatoria do Excelentíssimo Desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. Nós temos inscrição para sustentação oral no processo número 5 da pauta, é o ROPS 10863-26.2016. Inscrita apenas para assistir a doutora Renata Fátima Veloso. É o 5? 5 da pauta, pelo recorrente reclamada, PSP Intermediação de Serviços Limitado. Doutor Paulo Maurício com a palavra. Estou conhecendo o recurso da reclamada e, no mérito, eu nego o provimento, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Não há divergência, fica decidido por unanimidade nos termos do voto do relator. Ok. Passamos à sala da relatoria do excelentíssimo juiz doutor Vitor Salino de Moura Essa, processo 11 da respectiva pauta, é o RO 10.352-26.2015. Doutor Antônio Abdala Neto, inscrito para sustentação oral pela recorrida reclamada Progemac, Máquinas para Construção Limitada. Doutor Vitor, com a palavra. Um momentinho, por delicadeza. Está abrindo. Tem alguma coisa minha aí? 10 mil, o quê? A situação aqui que é excepcional. A advogada ligou lá para publicar a avaliação de turma. Essa advogada que eu anotei aqui, Senhora Presidente, demais julgadores, digno advogado, nossa conclusão no sentido de conhecer o recurso ordinário interposto pelo reclamante e do respectivo aditamento e, no mérito, afastar a preliminar de nulidade e, sanando o vício processual, dar-lhe provimento parcial, determinando o restabelecimento do item 4 do dispositivo da sentença, mantida a condenação. É como voto. A sustentação à distância tem que ser feita. Tem que ser feita até as 16 horas, já fez. Só que ela preencheu. Com a palavra, doutor. Obrigado. Excelentíssima desembargadora presidente, excelentíssimo desembargador relator, na pessoa de quem eu peço vênia para cumprimentar os demais pares,
digna, representante do Ministério Público do Trabalho, colegas advogados, bom dia a todos. Não obstante a sapiência jurídica indiscutível do ilustre relator, peço vênia para discordar do posicionamento adotado por ele, uma vez que se pleiteia no item 4 da sentença as horas interjornadas. O reclamante pretende essas horas, não obstante a douta juíza, douta julgador de primeira instância, já haver deferido as horas extras em face do elastecimento da jornada, porventura ocorrido ao longo do contrato de trabalho. Data vênia, esse tribunal vem adotando entendimento, inclusive agora sendo, salvo o melhor juízo, a 4ª turma desse egresso tribunal, há um incidente, inclusive, de uniformização da questão de horas interjornadas, uma vez que grande parte dos magistrados entende que seria uma condenação um bis in idem, uma vez que já está sendo deferidas as horas extras e as horas do intervalo, e grande parte entende que não caberia essa aplicação, inclusive havendo magistrados que deixam de condenar em horas interjornadas sob o entendimento que não haveria previsão legal. Então a matéria é muito controvertida, sem dúvida, com todo respeito que merece o ilustre desembargador relator. Eu estou suscitando essa questão aqui da tribuna, inclusive desse incidente de uniformização que está em tramitação nesse egresso tribunal, porque a matéria realmente é muito controvertida. Não obstante não ser agora o momento de revolver provas e fatos, se analisarmos os cartões de ponto e cotejarmos as provas colhidas no processo, iremos verificar que o reclamante, eventualmente, em eventos esporádicos, no carnaval, shows na Praça da Estação, ele fazia uma manutenção e estendia a jornada de trabalho dele. E nesses dias ele era remunerado por esse serviço. Então, do dia que se encontra a condenação, ela passa a ser até uma condenação injusta, em função da análise dos cartões de ponto que foram carregados aos autos. A empresa é uma empresa que loca geradores para eventos, e os eventos, como Vossa Excelência bem sabe, não são todos os dias que acontecem. Então era uma coisa esporádica. Então, peço vênia para discordar, requeiro aos demais julgadores que analisem a questão sobre essa ótica para negar provimento ao recurso do reclamante. É assim que se espera. Doutor Vitor, tem alguma... A controvérsia está no nosso âmbito, em grande parte solucionada, porque o incidente já foi apreciado por esta Corte. Quanto à realidade de trabalho do reclamante, é isso, né? Como ele se ativa num trabalho em situações em que existe a necessidade de atenção permanente, que os fatos externos extraordinários são inerentes ao serviço, e como a prova caminhou no sentido de invalidação do registro formal de frequência, eu estou mantendo o voto. A divergência? Fica decidido por unanimidade. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bom? Próximo da pauta. Abraço. Relatoria do excelentíssimo juiz doutor Vitor Salino de Moura. Essa é o 3 da pauta de sua sala. Agravo de petição 10.123-67.2016. Agravante João Manuel dos Santos. Agravada Irene Ferreira Guazelli. Escrita para sustentação oral, doutora Elaine Cristina da Silva Ruelas, pelo agravante reclamante. Doutor Vitor. Inclusive, só abriu parcialmente. Agora sim, estamos rejeitando a preliminar de ausência de delimitação de valores e matérias, arguída em contra-minuta. A advogada está chegando. Qual que é o 10 aí? Perdão, senhora. Pode. Qual que é? É porque o voto está custando abrir. Eu pensei que a lentidão fosse minha, ainda está usando uma dinâmica diferente. A senhora está composta, posso
Prosseguir? Perfeitamente. Senhora Presidente, rogo sua vênia para ir diretamente à conclusão. Estamos rejeitando a preliminar de ausência de delimitação dos valores e matérias arguída em contra-minuta, conhecendo do agravo de petição interposto pelo exequente, mas negando-lhe provimento. Fazer uso da palavra, doutora? Sim, excelência. Igreja Turma, nobres jogadores, diga representante do Ministério do Trabalho, trata-se então do agravo à decisão de primeiro grau que indeferiu a aplicação da cláusula penal prevista no acordo, em caso de mora. Ocorre que o pagamento do acordo deveria ter sido realizado na data de 11 de abril, todavia a agravada optou pelo pagamento em cheque, o qual um cheque cruzado e de praça diversa, ocasionando a disponibilidade do valor ao agravante somente 2 dias após ao que foi convencionado. Sustenta-se aqui que o cumprimento da obrigação somente se concretizaria com a disponibilidade do valor acordado ao agravante, o que somente ocorreu após a data convencionada. Nesse sentido, foi colacionado diversas jurisprudências, inclusive desse egrégio tribunal, e peço vênia para citar, fazer menção ao excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo, presidente desse tribunal, que relata, constando do acordo firmado previsão expressa de multa para o caso de mora e tendo executado optado pelo pagamento através do cheque, a ela cabia garantir que a concretização da quitação se desse no prazo convencionado. Diante disso, espera-se pelo provimento do agravo. A decisão originária era nesse sentido, não vislumbramos vício e estamos mantendo o voto. Indague-se a divergência? Não. Por unanimidade, doutor. Muito obrigada. Bom dia a todos. Seguinte ao 15 da pauta, o RO 10.520-78.2015. Dr. Jorge Washington Cansado Neto, escrito para sustentação oral pela recorrente e reclamante Elaí Ferreira Dias. O recorrido reclamado é o condomínio Canto das Águas. Dr. Vitor é o relator? Exato. 15 da pauta. RO 10.520. Estamos chegando lá. Começar a trazer, o PJ não tem jeito de você trazer. Fica na mão de... A conclusão do voto no sentido de conhecer o recurso ordinário apresentado pelo reclamante, no mérito, dar-lhe parcial provimento para condenar o reclamado ao pagamento de horas extras em virtude da concessão parcial do intervalo intra-jornada nos dias em que os registros indicam a fruição do repouso apenas parcial. E reflexos. É como voto. É muito experiente o gabinete. Quer fazer a sustentação? Sim. Palavra. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente dessa turma, excelentíssimo senhor relator, desembargador, professor Dr. Vitor Salino, demais membros dessa egrégia turma, nobres servidores desse egrégio tribunal, membro do Ministério Público, presente. Data máxima vênia, apenas para consternar a questão do ilustre relator, a questão da concessão dos benefícios da justiça gratuita não foram a questão do voto, né? Que foram concedidos. Então, eu venho aqui só relatar a questão da Lei 5584 de 70 e outros julgados também do colendo do Tribunal Superior, que, ademais súmulas, concedem também o benefício da assistência gratuita com a declaração de pobreza juntada aos autos. Foi o caso em questão. É só isso que nós temos para relatar. Muito obrigado. Esclareça, Vossa Excelência, que está provido o recurso no particular. Ok. E alguém diverge? Não. Fica decidido por unanimidade. Obrigado. No finalzinho, né? Depois... Sala do excelentíssimo juiz relator, Dr. Vitor Salino de Moura, o 21 da pauta, o ROPS 10.820-68.2016. 21.
Inscrito para sustentação oral, Dr. João Baldo Faria de Vilhena, pela recorrida reclamada, Associação Pão de Santo Antônio. Recorrente e reclamante é Cristiano Soares de Jesus. Qual que é o número aí, Guilherme? É o 21 da pauta. 21, 10.820. Nós estamos conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito sem divergência, dando parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras, assim consideradas a excedente à 8ª diária, 44ª semanal, de forma não cumulativa, com os respectivos reflexos. A palavra, doutor. Senhor presidente, bom dia a todos. A questão aqui, vou me cindir somente a parte que está sendo provida parcialmente. O autor propôs horas extras que também não eram marcadas nos cartões de ponto. Vem depoimento e fala que os cartões de ponto, testemunho, que os cartões de ponto estão fidedignos. Ele não apontou nenhuma diferença a seu favor, nem no recurso ordinário, o que o fez o meritíssimo juiz de primeiro grau indeferir o pedido e julgar improcedente a ação. Então, com a fundamentação declinada pelo Dr. Márcio Toledo, pede que seja negado provimento ao recurso. Justiça. Doutor Vitor, tem algum esclarecimento? A questão é que, efetivamente, a prova material produzida comprova o excesso de jornada por essa razão. A divergência? Decidido por unanimidade. Sistema do voto do relator. Bom dia. Passamos à sala da excelentíssima juíza relatora, doutora Ana Maria Espica Valcante. Inscrito para assistir no processo 10 da pauta, RO 10.306-28.2015, a doutora Isabela Cristina Costa Santos, pela recorrida reclamada Rodoban Segurança e Transporte de Valores Limitado, cujo reclamante recorrente é Janete da Silva Costa. Só um minutinho, tá, doutora? Está carregando aqui. Está demorando um pouquinho. Com a palavra, doutora. Conheço do recurso interposto pela reclamante, no mérito dou-lhe provimento para declarar que a reclamante faz jus aos mesmos direitos e vantagens dos empregados da segunda reclamada. Para que não haja nulidade por supressão de instância, determino o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença, com análise dos pedidos formulados na inicial, em decorrência do tratamento isonômico, prejudicada a análise dos demais temas do apelo, que poderão ser renovados oportunamente, se for o caso. O advogado não está presente, não? Só para assistir. Tem divergência? Tem não, né? Decidido por unanimidade. Encerramos a sustentação oral.